Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré, Cordeiro Santo do Deus vivo. Apesar de eu postar esta mensagem só amanhã, como eu disse na mensagem que eu trouxe ontem, para um lembrete dos dias que eu haveria de estar ministrando o Evangelho de Cristo. Apesar de eu estar ministrando esta palavra nesta sexta-feira, dia 18, eu só vou postá-la amanhã, no sábado, no dia 19. E todas as mensagens que eu colocar nos meus endereços eletrônicos, nas minhas redes sociais, às quartas e aos sábados, estarei sempre ministrando esta mesma mensagem, sempre no dia anterior. As mensagens de quartas que eu estarei postando, estarei as ministrando na terça-feira. E as mensagens de sábado que estarei postando, eu haverei de ministrá-las na sexta-feira. E na noite desse dia, que vocês haverão de ver apenas na manhã de sábado, eu quero trazer uma mensagem aqui que muito me chama a atenção a respeito do último livro da Bíblia, que tem o nome de Apocalipse, também conhecido como o livro da Revelação. No capítulo 1, verso 1, 2 e 3. E assim diz a palavra do nosso Deus, cujo tema do capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, dá-se de introdução. E diz assim, o que o nosso Deus usou o apóstolo João para escrever, diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual assim testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem, todos nós sabemos que o livro do Apocalipse foi o último livro escrito nas Escrituras Sagradas, ou seja, na Bíblia. E nós estamos vivendo dias muito maus. Hoje, nós estamos vivendo dias muito maus. E em breve nós estaremos vivendo dias terríveis. Algumas pessoas já me indagaram, me questionaram, dizendo: Pastor Augusto, o senhor só sabe falar sobre isso. Eu me calei. Eu tenho aprendido com a minha esposa. É muito difícil. Para quem me conhece sabe que eu sempre tenho uma resposta na ponta da língua. Mas eu tenho aprendido com a minha esposa, missionária Neire, a me calar. Porque eu também poderia responder: sim, eu só sei falar sobre isso. Porém, e vocês que só sabem falar de mentiras e enganos?
Eu só sei falar sobre isso. E vocês que fazem promessas humanas que não são cumpridas? Eu só sei falar sobre isso. E vocês que só sabem falar da maldita da teologia da prosperidade? Bênçãos, vitórias, conquistas e essas tantas dezenas de centenas de milhares de campanhas que tem afastado o homem de Deus. Mesmo o homem estando dentro da igreja, isto não quer dizer que o homem está próximo de Deus. Mesmo o homem estando dentro da casa de Deus, isso não quer dizer que o homem está próximo de Deus. Até porque tudo que tem sido feito hoje dentro da igreja não tem nada de aproximação de Deus. Porque o que lamentavelmente, entendam bem, vou colocar uma situação aqui, porque hoje é sexta, quinta, quarta, se não me falha a memória, na terça-feira eu fui questionado que eu generalizo. Eu não generalizo. Quem vê o pastor Augusto pregar sabe que muitas das vezes quando eu falo determinadas coisas, eu coloco a palavra, a frase, né? Com raríssimas exceções. Tá? Você que me questiona porque eu generalizo, não, eu não estou generalizando. Com raríssimas exceções, muitas raríssimas exceções mesmo, não se distanciam de Deus, não faz com que o povo que se encontra dentro de quatro paredes, um teto e um punhado de cadeiras, se distanciem de Deus. Ainda, a palavra de Deus ela vai dizer que ainda verdadeiramente existe profeta em Israel. Mas são muito poucos, vocês não têm ideia de como são poucos. Sabe como eu sei que tem poucos, muito poucos? Eu tiro como exemplo ali o momento de Elias e os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Era apenas um profeta do Senhor. E olha, juntando tudo, são 851 profetas. Todos são chamados de profetas. Os discípulos de Baal, os discípulos de Aserá, eles não são chamados de feiticeiros, de macumbeiros. Não! Eles são chamados da mesma forma como Elias é chamado. Eles são chamados de profetas. Só que não é um profeta como Elias é, ou como Elias foi. Elias, o único profeta de Deus, Deus sentia alegria no profeta Elias, mas ali havia mais 850 profetas das trevas, 400 de Aserá e 450 de Baal. Então veja bem, o exemplo que eu quero tomar de lá de trás para os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, que a palavra de Deus ela vai dizer que nós somos a pior geração que já pisou a face desta terra. E nunca se teve tanto falso profeta dentro da igreja como nos últimos 20 anos. Meu Deus, nunca a igreja teve tanto falsos profetas como nos últimos anos. Então veja bem, 850 profetas das trevas contra um profeta de Deus. Então vamos trazer aquele momento lá de trás para os dias de hoje. Não continua não, tá? Multiplicou. Se lá atrás tinha 850 profetas das trevas para um profeta de Deus, hoje você pode pegar esses 850 profetas das trevas e multiplicar eles por 1000. Enquanto você pega esse um profeta de Deus e no máximo estourando você multiplica para 10. Para você ver como está a situação da igreja hoje. Por isso que eu digo, não generalizo, porém com raríssimas exceções, como a palavra de Deus ela mesma relata, ainda existe profeta em Israel, mas são muito poucos. E nós estamos vivendo dias calamitosos, dias apocalípticos.
E nesses últimos dias, já não é mais tempo de nós alegrarmos quem nos ouve. Porque uma coisa que tem me chamado muita atenção nos últimos tempos dentro da igreja, a igreja, volto a frisar, com raríssimas exceções, tá? Você que me questiona, com raríssimas exceções, a igreja hoje ela já não tem mais o temor a Deus. Perdeu-se o temor dentro da maioria esmagadora da igreja. Acabou-se o temor. Então, quando não se tem mais temor, é algo que eu comentei uma vez com a minha esposa, já comentei com alguns pastores amigos meus. Então nós temos que, a partir de agora, pregar o medo. Se não tem mais temor, o que vai se pregar? Por que não se tem mais temor? Porque os falsos profetas, em abundância, tirou o temor da igreja. Porque sempre, independente da situação apocalíptica que nós estamos vivendo, independente dos dias maus que nós estamos vivendo, esses falsos profetas continuam a pregar bênçãos, vitórias, conquistas e continuam a propiciar dentro das suas igrejas as tais campanhas. Tantas campanhas. Uma coisa que eu tenho costumado dizer nesses últimos tempos, nós estamos muito em breve a viver um governo muito mau, principalmente aqui no nosso país, no Brasil. E logo em seguida será um governo horrível, terrível, globalizado. E a igreja ainda haverá de estar na terra por um bom tempo desse governo horrível e terrível, porque a palavra de Deus, ela diz que a igreja, por um bom tempo do governo do anticristo, ela ainda haverá de estar na terra, porque a igreja vai ser perseguida, a igreja vai padecer dores. Mas só que hoje não se prega isso, porque isso não é viável. Por que o Senhor nos permite ter o último livro chamado Apocalipse? Apocalipse é caos, é final, é destruição, é choro, é dores, é o juízo de Deus. Então não é viável hoje você apresentar este livro dentro da igreja. Hoje continua-se viável apresentar que Deus continua abençoando, que Deus continua dando, que Deus continua permitindo que o homem conquiste. O que mais você quer conquistar? Que tipo de vitória você busca adquirir? Qual a bênção que você quer? Se em breve, muito em breve, não vamos poder usufruir de nenhuma vitória que venhamos a estar conquistando hoje. Nós não vamos poder usufruir das bênçãos que têm chegado às nossas mãos. E as conquistas, a mesma coisa. Muito em breve, porque em breve haverá de começar uma perseguição ferrenha contra a igreja do Senhor na face da terra. Você não tem ideia, a igreja do Senhor, ela não tem ideia do que lhe espera ali na frente. Então quando Deus, ele permite, ele leva João a um patamar, o apóstolo João, um patamar onde ele
mostra para o apóstolo João o futuro. E faz com que João escreva um livro chamado Apocalipse, notificando o que haveria de acontecer lá na frente. Não no seu momento, mas no momento bem futuro a ele. Vou recitar novamente os 3 primeiros versos do livro do Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha só, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. É o que nós estamos vivendo hoje e os dias terríveis que nós estamos para viver. Aí eu lhe faço uma pergunta: você tem verdadeiramente ciência? Você verdadeiramente tem entendimento do que está para acontecer? Será que já chegou ao teu conhecimento o que na verdade está para acontecer? Você está preparado ou preparada para enfrentar o que está para acontecer? Você está preparado ou preparada para suportar o que verdadeiramente está por vir? O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Jesus Cristo testemunhou ao apóstolo João e permitiu que os olhos daquele homem vissem os dias de hoje e os dias futuros. As perseguições à igreja, as dores dos filhos de Deus. É por isso que o Senhor diz aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 7, no verso 13 e no verso 14. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É João perguntando ao Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo respondendo a João. João pergunta, e um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Olha só, da grande tribulação, igreja. Não veio de um processo qualquer, não veio de uma situação qualquer, não, veio da tribulação. E a palavra de Deus, ela fala sobre a grande tribulação. Como é que o homem hoje, um sacerdote, um líder, em cima de um púlpito, vai pregar e vai ensinar que a igreja não vai passar por esse período, por esse momento, por esse processo, que eu e você não haveremos de passar? São sacerdotes e líderes mentirosos e enganadores, que, me perdoe a palavra, não está nem aí para você, não se importa com você. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, mesmo sofrendo perseguições, mesmo padecendo dores, sujaram as suas vestes com seu próprio sangue. Mas por eles não terem negado a Jesus, o Senhor trocou as suas vestes e as lavou no seu próprio sangue. Já não é mais tempo
de brincar de ser crente. Já não é mais tempo de brincar de ser um mero locutor dentro da igreja, empunhando um microfone, exercitando dinamismo dentro da igreja, indo para lá, indo para cá, pulando, rodando, fazendo da casa de Deus uma casa de espetáculo, fazendo do púlpito da casa de Deus um palco de extrapolias. Já não é mais tempo de brincar de ser crente, já não é mais tempo de anunciar o que nos últimos 20 anos vem se anunciando. Somente bênçãos, vitórias, conquistas e campanhas. Volto a dizer, será que vai dar tempo de você usufruir disso que você tem ganho? Disso que você tem conquistado? Existe um sistema querendo você ou não. Existe. Olha, quando o pecado entrou na face da terra, o Senhor colocou um ser como sendo o príncipe desse século. De lá para cá, tudo que aconteceu na face da terra, lógico, sempre com a permissão de Deus, porque a própria palavra de Deus ela vai dizer que nada acontece sem que Deus não permita, não cai uma folha de uma árvore ou fio do cabelo de um homem, sem que Deus não venha permitir. Mas todas as dores, todos os óbitos, ou seja, todas as mortes, todas as carnificinas, todos os genocídios, todas as guerras, todos os rumores de guerras, todas as tragédias, foi o nosso adversário, o meu e o teu, que colocou na face dessa terra. Ou você acha que quem sustentou César, quem sustentou Stalin, quem sustentou Lenin, quem sustentou Adolf Hitler, quem sustentou Herodes, quem sustentou Nimrod, Semíramis, quem sustentou aqueles reis lá atrás do Antigo Testamento que destruíram parte de Jerusalém, mataram muitos do povo de Deus? Quem sustentou Osama Bin Laden, Saddam Hussein? Quem tem sustentado esse governo corrupto que nós vivemos no Brasil há cerca de quase 30 anos, que tem roubado a saúde, que tem roubado a economia, e com isso muitas pessoas morrem nos leitos dos hospitais, nas UPAs, nas clínicas da família? Quem tem colocado esses vírus mortais com o transcorrer da história na face da terra? Isso tudo é o nosso adversário que tem feito. Volto a frisar, com a permissão de Deus. Se Deus não permitisse, Ele não teria feito nada disso. Mas existe uma agenda global do sistema, querendo você ou não, existe uma agenda e ela tem que ser cumprida. Para que o último processo, a última etapa do Apocalipse se cumpra, tudo isso anterior tem que se cumprir, querendo você ou não. Por trás de tudo isso que os meus olhos, os teus olhos veem, existe um sistema globalizado, com homens poderosíssimos, que eles fazem neste mundo coisas que você não tem nem ideia do que verdadeiramente eles fazem ou que eles podem fazer. Volto a frisar, com a permissão de Deus.
Existe uma agenda para se ter um governo mundial. Existe uma agenda de preparação para que o meu e o teu adversário se assente num determinado lugar e seja um líder mundial. Mas antes que isso aconteça, outras coisas terão que se cumprir, ou seja, terão que acontecer, e embaixo de nossos olhos, embaixo dos meus e embaixo dos teus olhos. Antes do Senhor vir buscar o seu Espírito e com isso levar o seu povo, muitas coisas anteriores terão que ser cumpridas através de uma agenda global. Eu queria, entender o que se passa no coração desses líderes cristãos. Vou abrir um parênteses desses pastores, desses presbíteros, desses bispos, desses missionários, desses evangelistas, essas missionárias, desses diáconos e dessas diaconisas, desses homens e dessas mulheres que sobem os púlpitos das igrejas, tomam sobre a sua mão um objeto chamado microfone e ali pregam a palavra de Deus, pregam o evangelho de Cristo. Eu queria entender o que se passa no coração desses homens e dessas mulheres, que até o presente momento, eles continuam a pregar um evangelho anátema. Um evangelho que não é segundo este evangelho. Eu não vejo esses homens falando sobre o livro do Apocalipse. Eu não vejo esses homens preparando quem lhes ouve, o seu povo, os cristãos que estão dentro da igreja, seja ela suntuosa, seja ela pequena, seja ela de um tamanho considerável, seja ela com 5 membros, seja ela com 20 mil membros. Eu não vejo esses homens, mas eu só vejo eles pregarem sobre bênção, vitórias, conquistas e entrando em campanha, saindo, entrando, saindo. E o povo totalmente desapercebido para o que verdadeiramente está para acontecer ou o que já está acontecendo. Nós estamos no meio do ano de 2021. O ano que vem é o último ano de mandato presidencial do nosso digníssimo Jair Messias Bolsonaro. Você acha que o Luiz Inácio Lula da Silva ele foi solto meramente por ter sido solto? Ele foi solto para se tornar legível novamente, para tentar novamente a presidência da República, e corre-se um sério risco dele, não que ele venha ganhar através da quantidade de votos. Eu quero acreditar, veja bem, esse é o meu entendimento, eu quero acreditar que vai acontecer aqui no nosso Brasil, no nosso país, o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos. Que na verdade quem ganhou as eleições não foi o Joe Biden, foi Donald Trump. Ele ganhou uma reeleição. Ele conseguiu, na verdade, os maiores números de delegados distritais. Só que no momento ali da contagem dos votos, houve um golpe. E foi dada a derrota para ele, Donald Trump, e foi dada a vitória para Joe Biden. Aqui no Brasil não vai ser diferente, porque Donald Trump, ele era um homem que pesava muito para o lado da família e pesava muito para o lado da igreja. Isto era um empecilho muito grande para que a agenda global ela se cumprisse. Isso foi quebrado na América do Norte.
Nós somos o maior celeiro de cristãos na face da terra. O Brasil é o maior celeiro do cristianismo na face da terra. Nós somos um grande obstáculo para o cumprimento da agenda global. Enquanto esse país não for quebrado dentro de uma área espiritual, a agenda global aqui não pode ser cumprida. Ela só pode ser cumprida quando acontecer aqui o que aconteceu nos Estados Unidos. O nosso amado Jair Messias Bolsonaro vai tentar uma reeleição. Porém, ao lado dele virá tentando buscar novamente a presidência o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Como também virá esse, me perdoe a palavra, tá? Me perdoe, esse cafajeste do nosso governador do estado de São Paulo, João Dória. E também eu quero acreditar, virá outras pessoas se candidatando ao cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Só que os três grandes pesos, a mídia vai estar voltada mesmo para esses três homens: Bolsonaro, Lula e João Dória. Mesmo que Bolsonaro ganhe, ele não vai assumir. Porque se ele assumir, serão mais 4 anos de impasse, de espera, para que a agenda global dos senhores do mundo se cumpra. Mesmo que ele ganhe, na contagem, no momento ali da contagem, vai acontecer aqui no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Vai haver um golpe. Não sei quem vai assumir a presidência, se será Lula, se será João Dória ou se será um outro homem, mas com certeza, lamentavelmente, Jair Messias Bolsonaro não vai assumir. E uma vez Luiz Inácio Lula da Silva ou João Dória lá no Planalto, entra um governo que, me perdoe, você nunca vai querer viver. E você não tem nem prática, eu quero acreditar que você não tem a ciência do que é o governo que esses homens vão implantar. Nos 16 para 17 anos primeiro do governo do PT, com 2 mandatos do Lula e 1 mandato e meio da Dilma, ou seja, 16 anos, aquilo ali, diante do que vai ser implantado no Brasil a partir do ano de 2023, aquilo ali será mamão com açúcar. Será um governo de Disneylândia. Vocês não têm ideia do próximo governo que vai administrar a nossa nação. Será um governo totalmente comunista, socialista, onde tudo aquilo que tu tem não será mais teu, será do governo. O governo haverá de tomar para si. Você será limitado ao ponto de você, meu Deus, de tudo que você quiser fazer, você tem que pedir permissão para fazer. Não é uma teoria, não estou dando aqui uma teoria da conspiração, não é isso. Quando o governo comunista socialista assumir dia 1º de janeiro do ano de 2023, uma das primeiras coisas que vai acontecer é que este livro chamado Bíblia vai ser tirado do alcance das minhas e das tuas mãos. Nos primeiros meses, as portas das igrejas vão fechar em definitivo. Você não vai ter mais liberdade de ir e vir para cultuar a Deus. Você vai ser impossibilitado, você vai ser limitado de cultuar a Deus até mesmo dentro da tua casa. Quando o governo socialista comunista ele administrar esta nação, prepare-se. Prepare-se.
para as grandes perseguições e para as dolorosas dores. Mas quem é que tem anunciado isso? Quem é que está preparando? Você tem se preparado para tal momento? Para tais dias, tais momentos futuros que está para acontecer? Melhor dizendo, que estão para acontecer? Você está preparando? Quem me ouve, meu colega de ministério, pastor, presbítero, missionário, evangelista, bispo, você está preparando quem lhe ouve? Você está preparando a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos? Você está se preparando? E você que é ovelha, na qualidade de ovelha, que está indo para a igreja, para ouvir o teu líder, o sacerdote, você está se preparando? Ou que tipo de evangelho que eu e você, que tipo de palavra que nós temos buscado? Qual tipo de força que você tem buscado? Se a perseguição, a igreja começar hoje, você está preparado para ser perseguido? Se as dores chegarem à igreja hoje, você está pronto para sofrer danos físicos? Você está pronto para padecer dores? E em meio à perseguição, em meio aos danos físicos, em meio às represálias humanas, em meio a possíveis cárceres, em meio a possíveis chibatadas, em meio a grandes dores, você está pronto para suportar e com isso não negar Jesus? Meu Deus! O Senhor, Ele deu uma ordem para o nosso amigo, apóstolo João, e ele cumpriu à risca. Ele escreveu um livro do Apocalipse. Eu exalto o ministério do apóstolo João, o último apóstolo, morreu de velhice. Será que nós temos nos preparado? Eu exalto o ministério deste homem. Eu exalto o ministério daqueles homens, dos discípulos chamados apóstolos. Eu exalto o ministério dos profetas e sacerdotes do Antigo Testamento. Agora, eu não posso exaltar os ministérios de hoje. Para você que me questiona, vamos lá novamente aquela frasezinha, com raríssimas exceções, tá? Para que depois você não venha me questionar mais uma vez. Como é que eu posso exaltar ministérios de homens fraudulentos com a palavra de Deus? Como eu posso exaltar o ministério de um homem que só sabe falar somente nesses dias que nós temos vivido, de bênção, vitórias e conquistas? Como eu posso exaltar o ministério de um homem que não prepara a sua própria casa? Eu não posso e não vou. Se você não quiser se agradar com o que eu prego, isso é problema teu. O meu chamado, eu procuro cumprir. As palavras que saem da minha boca, com certeza, quem conhece o pastor Augusto sabe que não são palavras que alegram quem assim o ouve. Mas eu não estou nem aí se você se alegra com aquilo que eu falo ou não. O importante é que eu alegre o meu Deus. O próprio Cristo não alegrou quem lhe ouvia, quanto mais eu. O último livro da Bíblia, o Apocalipse. Capítulo 1, os 3 primeiros versos. O Senhor ordena e dá uma missão ao apóstolo João
de anunciar o que estava para acontecer. Todo livro secular que eu e você lemos, nas primeiras folhas tem uma folha chamada prefácio. Que ali naquela folha, o escritor ele notifica o conteúdo do livro que ele escreveu. E nós também temos um prefácio daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que nós estamos por viver. Só que o nosso prefácio não está no início da Bíblia. O prefácio do que eu e você estamos vivendo e daquilo que nós vamos viver é o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Quatro processos apocalípticos. Volto a dizer, dos 4 a igreja vai viver só 3. Já tem vivido o primeiro, a igreja só não vai viver o último. Nós estamos vivendo já os 7 selos do Apocalipse. Estamos também, acredito, já vivendo também os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ainda não começamos a viver as 7 trombetas do Apocalipse. Em breve, o último selo haverá de ser aberto. E quando ele for aberto e o mundo estiver vivendo o último selo do Apocalipse, a primeira trombeta do Apocalipse será soada, ou seja, será tocada. E depois virá uma sequência de trombetas. E quando a 7ª trombeta tocar, e o processo dela der seguimento, o último processo dos 4, o último processo que não foi destinado para a igreja, que é as 7 taças da ira de Deus, antes do Senhor derramar a sua ira sobre a terra, ele vem e busca o seu Espírito. E quem nesse momento for encontrado na qualidade de templo do Espírito Santo de Deus, este vai subir, ascender e entrar pelos portões dos céus. Já não é mais tempo de brincar. Já não é mais tempo de pregar bênçãos, vitórias, conquistas e tantas campanhas. É tempo de preparação, é tempo de preparar a igreja para o caos que está por vir. É tempo de mostrar, revelar para a igreja os dias maus que nós estamos vivendo. É tempo de revelar e mostrar para a igreja os dias terríveis que nós vamos viver. Porém, se você quiser continuar a fazer o que você faz, isso daí agora já é problema seu. O Senhor fala para o grande profeta Ezequiel: se eu te enviar um povo para falar a verdade, e tu não for, e eles morrerem no seu pecado, das suas mãos eu vou cobrar o sangue de todos eles. Porém, se eu te mandar, se eu te enviar e tu for, e mostrar para eles o seu pecado, as coisas que estão acontecendo, e mesmo assim eles não lhe derem ouvidos e morrerem, já não cobrarei mais das tuas mãos o sangue de nenhum deles. Pode ter certeza, das minhas mãos, o Senhor não vai cobrar o sangue de ninguém que me ouve. Das minhas mãos, o Senhor não vai cobrar o teu sangue. Prepara-te. Prepara-te, meu colega de ministério, sacerdote, meu pastor, meu presbítero, meu missionário, meu evangelista, meu bispo. Prepara o teu povo, prepara a tua casa, prepara quem te ouve, prepara tu também, se prepara. Porque o que está para acontecer, meu Deus, nós não temos ideia, na verdade, do que realmente está para acontecer. São momentos dolorosos. Será uma perseguição ferrenha contra a igreja do Senhor. E a igreja, uma vez perseguida,
lamentavelmente ela vai padecer muitas dores. Então prepara-te, leia este livro, enquanto você pode lê-lo. Se alimente desta palavra enquanto esta palavra estiver sobre as tuas mãos. Porque, volto a dizer, em breve este livro haverá de ser tirado do alcance das minhas e das tuas mãos. Eu tenho 8 Bíblias em casa. Minha esposa também tem bastante. Eu quero acreditar que juntando as minhas com as Bíblias da minha esposa, deve dar uma faixa aí mais ou menos de umas 14 Bíblias. De 14 a 15 Bíblias. Nós vamos guardá-las a 7 chaves. Prepara-te, se alimente desta palavra, porque em breve este livro vai ser tirado do alcance de nossas mãos. Encha-te do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, para que lá na frente, em meio a uma perseguição, se você vier a padecer dores, há dores que vier sobre o teu corpo físico, que você assim não as sinta, mas por você estar cheio do Espírito Santo de Deus, Ele possa fazer com você o que Ele fez com Paulo e o que Ele fez com Estevão. Tomou para si as dores das pedradas que Estevão recebeu. Tomou para si as dores das chibatadas que Paulo assim as recebeu. E que quando isso acontecer, eu não sei que tipo de dores que eu ou você vamos sofrer lá na frente, caso venhamos a padecer. Eu não sei se seremos apedrejados, se seremos açoitados, eu não sei que tipo de dor. Mas a palavra de Deus, ela diz, e ela não mente, que a igreja vai padecer dor. Então eu tenho que me preparar para esse momento, você tem que se preparar para este momento, para que uma vez cheio do poder de Deus, o Espírito Santo de Deus possa tomar para si as minhas dores, as suas dores, para que nós não venhamos a negar o Senhor Jesus Cristo. Para terminar, meu colega de ministério, comece a anunciar os dias maus que nós estamos vivendo. Comece a anunciar os dias terríveis que nós vamos viver, que estão aí às nossas portas. E você, prepara-te. Prepara a tua casa, prepara a tua vida, porque o que o diabo vai fazer através do anticristo, quando o anticristo se assentar no seu lugar para governar o mundo, meu Deus, você não tem ideia. Aqueles homens lá atrás que trouxeram tantas dores à humanidade, diante do que o anticristo vai fazer, aqueles homens vão se tornar meninos e meninas. Você não tem ideia do que está por vir. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida, que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua casa, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua família. Tá bom? E clica aí embaixo, se inscreva no meu canal. Tá bom? Tem tantas outras mensagens, tem mais de 200 mensagens, tá? Com temas variados, o tema que você quiser. Então clica aí, dê um like aí, inscreva-se no meu canal, para que a gente possa chegar à casa dos 1000 inscritos. Eu ainda não tenho 1000, eu devo ter aí uma faixa de uns 200 a 300 inscritos. Tá bom? Se inscreva no canal do Pastor Augusto. E agora, a próxima palavra será apenas na próxima quarta-feira. Tá bom? Um grande beijo no seu coração, um ótimo final de semana e nas vossas orações. Não se esqueça, ore pelo Pastor Augusto e pela minha esposa missionária dele. Amém? Jesus assim vos abençoe. Shalom Adonai.